Live action de animes definitivamente não tiveram um saldo positivo nos últimos anos. Afinal, tivemos filmes como Dragon Ball Evolution e Death Note, que mancharam muito a reputação que as adaptações de anime já não tinham. Depois daquilo, tudo ficou inexistente. Mas como você criaria algo que é tão amado pelos fãs, mas de um jeito que agrade um público que nunca viu nada sobre a história? Bom, com certeza não é com efeitos toscos, alterando a personalidade dos personagens e ainda pior, fazendo um roteiro medíocre e genérico. Eu sou uma pessoa que ama animes. Eu comecei com Dragon Ball lá no clássico quando eu era pequena e já fiquei apaixonada logo de cara. Fui conhecendo outros como Naruto, One Piece, Zatch Bell, as Super Gatinhas e entre muitos outros. E aí, quando eu tinha meus 9 ou 10 anos de idade, eu descobri que tinham feito um filme do Goku de Dragon Ball, só que seria ele real e não numa animação. E eu não vou mentir que quando eu era criança eu realmente fiquei muito animada com essa ideia. Então, meu pai foi na feirinha, comprou aquele DVD que tinha a origem, que vocês sabem qual é a origem, e a gente colocou o filme de Dragon Ball pra assistir. E simplesmente foi decepcionante. Na época eu não sabia nem ao certo o que era uma adaptação de live action ou qualquer coisa que fosse aquele filme. A única coisa que eu sabia é que não tinha praticamente nada da essência do anime que eu gostava. O pesadelo chamado live action de animes. E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e bora conversar. Bom, o live action de One Piece saiu há algum tempo aí, e eu vou ser bem sincera com você, que eu torci um pouco o nariz pra começar a assistir ele. Até porque a desgraça que foi Death Note foi feita pela Netflix. E assim, Death Note é um anime que eu gostava, mas não era o meu favorito. Já que One Piece não é bem assim. Ele é um dos meus favoritos junto com Hunter x Hunter. E quem conhece One Piece sabe que é uma obra um pouco difícil de ser feita, né? Tudo é muito exagerado. E já que eu comentei aqui sobre o exagero, a animação tem 12 princípios, mas eu vou focar aqui em um que é o exagero, que eu acho que é muito usado nos animes e particularmente é uma parada que eu gosto muito. Para deixar a mensagem mais clara para quem tá assistindo, os animadores exageram em alguns aspectos, seja em alguma expressão tipo o Zenitsu de Demon Slayer, quando ele tá super assustado e cheio de medo, a gente vê aquelas expressões super exageradas, mas é uma parte que eu gosto muito, ou o exagero para deixar uma cena mais dinâmica. No anime de Death Note mesmo, em algumas cenas, quando Kira vai escrever o nome no caderno, para deixar a cena mais impactante e emocionante, ele escreve como se estivesse atacando alguém. Tem o foco na caneta escrevendo rápido, o braço dele se esticando quando ele termina de escrever o nome, como se ele tivesse dado um golpe final. O que não deixa de ser verdade, né? Tudo isso dá um peso maior pra cena, vai deixando ela mais divertida de ser vista e vai te dando aquele toque de que tu tá vendo uma parada que é épica, mesmo a cena não sendo épica. É só um cara escrevendo no caderno, mas mesmo assim a gente fica, caraca, esse maluco é brabo. Mas imagina se eles tentassem fazer isso do mesmo jeito em um filme live action. Ficaria bem tosco e não funcionaria do mesmo jeito que no anime funciona. A gente perderia a nossa suspensão de descrença. É como se a gente visse os jogadores de ping-pong na vida real jogarem como fazem nos animes. Ficaria algo ridículo que nitidamente não é real e já tiraria a nossa imersão. Mas o exagero não fica só em coisas como expressões ou cenas de ação de certo modo. Às vezes a própria personalidade dos personagens é moldada de forma exagerada e escrachada. Tipo Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Ele é um personagem que exagera muito com piadinhas, brinca em momentos que o rolê tá bem pesado, mas mesmo assim a gente olha pra isso e fala, caraca, esse maluco é brabo. Agora coloca isso num filme real, e não precisa nem ser um filme live action de anime. Bora pegar a Marvel, por exemplo. O excesso de piadinhas e o tom de comédia é uma parada que incomoda muita gente, porque meio que tira a imersão que a galera fica no filme. O Thor meio que tá pegando isso, né, nos últimos filmes aí que a Marvel tem feito, e provavelmente é o que aconteceria se tu tentasse fazer uma personalidade de um personagem de anime que é muito exagerado e bem escrachado. Essa série de One Piece, eu senti que eles souberam condensar isso muito bem. Parece que eles deixaram essa parte do exagero ligada diretamente pro personagem do Luffy, enquanto os outros personagens da tripulação parecem ser mais pé no chão. Tem dois erros muito grandes que podem ser cometidos em uma adaptação em live action, que é ou ela ser fiel demais ao conteúdo original, ou então ela ser completamente diferente, como é o caso de Death Note. Eles trocaram a motivação do personagem, eles trocaram a personalidade dele, assim como também é de outros personagens. Eles tentaram colocar uma comédia em uma coisa que vinha de algo que era bem mais sério e bem mais centrado, trabalhando ali em jogos mentais entre os personagens principais. E o produto final acabou virando um filme vergonha alheia, em que o Light não tem nada da personalidade fria, calculista e inteligente que era o que fazia a gente gostar dele no anime. Eles simplesmente fizeram um roteiro de filme americano genérico. E nem pra ser um genérico bom, sabe? Eles botaram um genérico bem
Isso transforma um filme que era pra ser de Death Note sem a essência de Death Note. Mas e quando a gente pega um anime e decide fazer ele exatamente igual? Também não daria certo, porque os personagens do anime costumam ser muito excêntricos e diferenciados. As emoções deles, o jeito que eles falam, costuma ser tudo muito caricato. One Piece mesmo tem muito disso, tanto que no live action, uma das partes que pra mim ficou bem difícil de assistir foi a parte do Capitão Kuro, porque uma coisa é eu assistir os personagens que são meio gatos ou que se vestem de gatos no anime e tudo mais. Agora, quando isso é colocado em uma série live action, meio que eu fico pensando, cara, isso tá muito estranho, e tudo que eu conseguia pensar é que tava muito ridículo e eu acabava não me focando tanto assim na história. Eu só ficava pensando, ai, por favor, acaba logo essa cena lá do B de Cats pra eu poder continuar aqui assistindo a série. Adaptações nunca serão iguais. A gente que é fã de alguma coisa sempre acaba querendo uma adaptação que tenha tudo aquilo que a gente ama do produto original, mas a gente se esquece que se trata de uma adaptação. São mídias diferentes que têm que ser apresentadas de um jeito diferente. Se você tentar adaptar igual ao material original, você meio que acaba fechando as portas para a individualidade daquela obra. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dos jogos de Resident Evil, é minha franquia de jogos favorita, e quando eu era mais nova, meu pai me falou que tinha os filmes do Resident Evil, e eu fiquei super empolgada pra assistir. E eu lembro que eu assisti o primeiro e eu não achei ele tão ruim, apesar de não ter nenhum personagem que eu conhecia dos jogos. Mas a partir do segundo, as coisas já meio que começaram a ficar ali um pouco estranhas. Eles colocaram os personagens dos jogos e, apesar deles terem a aparência desses personagens, eles não tinham nada da essência deles. Parece que a galera que vai adaptar as coisas nunca conhece ou entende nada do material original, e por causa disso eles acabam fazendo uma coisa mal feita ou tosca e americanizada, como foi o caso de Dragon Ball Evolution. Eles não estudam os personagens, eles não estudam a história, tudo que eles parecem querer é pegar a base de fãs que os animes já têm e falar, bora criar aqui uma parada de Death Note, mas que não vai ser necessariamente Death Note. Tem o nome, tem o caderno, tem os personagens, mas não é Death Note. E aí você tem uma enxurrada de críticas tanto do pessoal que é fã do anime, quanto as pessoas que não assistiram o anime. Porque não só o filme não é uma adaptação boa, como também não é um filme bom, é um filme ruim. E esse é outro ponto muito válido. O foco deles não tá em fazer um filme bom, e sim em fazer um filme de anime, e eu acho que esse é o erro. No Limite do Amanhã, com Tom Cruise, eu assisti esse filme sem ter nenhuma noção assim de que ele era baseado em um mangá. E isso não fez diferença nenhuma, porque o filme é simplesmente bom por si só. O enredo dele, o jeito que eles trabalham o personagem, tudo é ok, entendeu? Não é nada extraordinário, mas é um filme bom. Tu consegue ver que tem um diferencialzinho ali, sabe? Mesma coisa do que Alice in Borderland. Eu não sabia que era baseado em um mangá quando eu fui assistir, mas eu achei a série boa. E também, como eu não li, se tiver alguém aqui que achou a série ruim ou qualquer coisa do tipo, já comenta aqui, tá? Porque esse é o relato de alguém que não leu e só viu a série. O que falta nessas adaptações de live action não é elas serem extremamente fiéis ou extremamente opostas do material original. O que falta pra elas é encontrar um jeito de trazer um pouco dessa fidelidade, só que com uma perspectiva diferente. Só que não o diferente de mudar a essência da parada. E nisso é o que eu acho que a série do One Piece acertou. Eu não vou dizer aqui que essa série de One Piece tá perfeita, mas ela definitivamente tem um saldo muito mais positivo do que negativo. O primeiro episódio, eu acho que ele foi o mais ruinzinho assim de assistir, porque eu tava achando bem tosco as coisas e no início tava me dando meio que uma leve sensação de ser muito cringe e muito vergonha alheia, sabe? Mas depois eu acho que eu me acostumei e comecei a gostar da parada, sabe? A gente abraça ali a vergonha alheia num certo momento, né? E aí, no episódio 4, eu já tava entregue pra essa série. Quando eles começam a navegar no Mary e toca aquele instrumental de We Are, eu chego a fiquei arrepiada, entendeu? Eu senti que a Nami, eles mostraram muito mais nuances dela nesse início. Porque no anime, praticamente, ela não fala quase nada dela até chegar no arco do Arlong. E aqui na série, eles não iam ter muito tempo pra fazer isso, né? Eles tiveram 8 episódios. Então eles já vinham ali de pouquinho em pouquinho nos episódios, jogando alguma coisa pra gente ir catando, entendeu? One Piece, ele acertou em se atentar ali aos detalhes da parada, sabe? Que pra mim é uma coisa muito importante com qualquer obra, seja filme, jogo, série, qualquer coisa, eu acho super importante. Eles não mudaram o cerne dos personagens, o que faz eles serem quem eles são. Óbvio que em adaptações eles tiveram que alterar ali algumas ordens de alguns acontecimentos e acabaram mesclando uma coisa ali com outra, mas eu acho que eles fizeram de um jeito muito bom. Eu sei que essas coisas podem parecer muito sem importância, mas eu acho que pra mim é uma parada que faz muita diferença. Comenta aqui o que você acha de live actions de anime no geral e se você já assistiu a série de One Piece, o que você achou dela. Agora, você quer saber o meu processo de criação de vídeo e como eu monetizei esse canal com praticamente um vídeo? Dá uma olhada no link do comentário fixado. Eu deixei um vídeo muito interessante pra você assistir a seguir.